Cruz Vermelha e as suas ambulâncias fazem há já muitos anos, para o bem, parte da história e da identidade da cidade do Porto. Organização humanitária internacional, a Cruz Vermelha tem por missão a defesa da paz e prestar assistência, socorro aos mais vulneráveis. De início, nascida no contexto bélico da guerra, mas com o passar dos tempos, uma assistência a toda a comunidade. No Porto, a Cruz Vermelha surgiu há exatamente 125 anos, a 8 de abril de 1897. E bem mais de metade dessa história fica associada a este belíssimo palacete, a sede no Porto da Cruz Vermelha, na rua Nossa Senhora de Fátima. Mas as suas origens são bem anteriores. Vamos conhecer as origens da Cruz Vermelha no Porto. Para abordar as origens da Cruz Vermelha no Porto, temos, obviamente, que fazer uma referência às próprias origens da Cruz Vermelha Internacional, que andam ligadas a esta personalidade, o suíço Henri Dunant. Alguém que nasceu em 1828 e que, em 1863, vai ser um dos responsáveis pela criação do então designado Comitê Internacional de Apoio aos Soldados Feridos, que, 13 anos depois, será alterada esta designação para a Cruz Vermelha. Henri Dunant, que nasce no seio de uma família influente suíça, muito marcado pela educação dos pais, que também se haviam já notabilizado em termos assistenciais, na proteção aos órfãos, aos pobres, também assistência hospitalar. E é, ainda muito jovem, na companhia do pai, que ele vai ser muito marcado por assistir à tortura de prisioneiros de guerra. E mais tarde, em 1859, na frente de batalha, de uma famosa batalha, a Batalha de Solferino, no contexto da Guerra da Independência Italiana, ele vai se confrontar, de facto, com as consequências terríveis dos confrontos bélicos. O que o leva, nessa altura, a criar uma instituição local, um comitê local para apoio aos soldados feridos. Mas rapidamente vai evoluir para a ideia de uma organização internacional, dando origem, em 1863, ao já referido comitê. Aliás, ele funda esse comitê juntamente com 4 outras personalidades e são muitas vezes designados como o Comitê dos 5. Certo é que esta instituição, que no ano seguinte vai de algum modo espoletar um encontro na cidade suíça de Genebra, que ficará conhecido como a Convenção de Genebra, a primeira que nesse ano, de 1864, vai juntar 12 nações que se vão comprometer em torno do que deve ser o direito internacional, o direito e os deveres dos prisioneiros de guerra e de toda, enfim, a população que se vê confrontada com os conflitos militares. Henri Dunant é, por isso, uma figura crucial quando falamos da Cruz Vermelha Internacional. Irá receber o Prémio Nobel em 1901. E quando morre, em 1910, a sua ideia, a Cruz Vermelha, estendera-se já por muitos outros países, incluindo Portugal. Portugal é, com efeito, com a sua criação a 11 de fevereiro de 1865, dos primeiros países a juntar-se a essa instituição internacional que havia sido criada 2 anos antes e que irá dar origem à designação posterior de Cruz Vermelha Internacional. E esta adesão de Portugal à instituição decorre em grande parte do encontro que havia ocorrido alguns meses antes, em agosto, em Genebra, que tinha dado origem à Convenção de Genebra. A primeira. De facto, iremos ter lugar a 4 convenções de Genebra entre 1864 e até ao pós-Segunda Guerra Mundial, onde são definidos, afinal, aqueles que são as bases
do direito humanitário internacional. E é exatamente o representante português nessa reunião, nessa cidade suíça, em 1864, que vai ser o grande impulsionador daquilo que virá a ser a Cruz Vermelha portuguesa. Falamos de um médico cirurgião militar, José António Marques, que é o representante nomeado pelo rei Dom Luís I do nosso país. É interessante porque José António Marques é um médico que não tinha uma origem aristocrática, mas que, fruto das suas grandes capacidades científicas, como médico, tinha se ingrado no contexto do exército português. Ele tinha-se tornado cirurgião do exército e, para lá da sua prática clínica, vai-se também notabilizar enquanto investigador, com trabalhos científicos publicados em algumas das mais importantes revistas internacionais de medicina da época. Tal valeu-lhe ser várias vezes nomeado como representante português em importantes encontros científicos internacionais e daí também, em 1864, o rei o ter escolhido para essa convenção em Genebra. Quando regressa, vem empenhado também em Portugal, fazer surgir aquilo que de início se vai chamar a Comissão para o Socorro a Feridos e Doentes Militares em cenário de guerra. A verdade é que, a partir daí, a Cruz Vermelha Portuguesa se vai notabilizar. Ela estará envolvida no apoio a vítimas militares, mas também de uma forma crescente de civis decorrentes de conflitos militares e de guerras. Aliás, a origem da Cruz Vermelha, muito ligada a esta questão do apoio aos soldados e depois também aos civis envolvidos em cenários de guerra, fez com que desde muito cedo, desde sempre, apesar de ser uma organização não governamental, ela tenha sempre alguma ligação ao Exército. Em Portugal, até hoje, a Cruz Vermelha Portuguesa é tutelada pelo Ministério da Defesa Nacional. Uma tutela que tem, no entanto, muito mais a ver com alguma fiscalização no cumprimento dos objetivos e também, obviamente, das questões orçamentais, porque a gestão, essa, é feita, obviamente, por voluntários. A Cruz Vermelha Portuguesa, que sempre esteve envolvida no apoio em missões internacionais de apoio a países em guerra e aos civis que sofrem também as consequências, mas que esteve também envolvido em todos os grandes conflitos militares que envolveram o nosso país, incluindo a Primeira Guerra Mundial, que aqui no Porto nos é evocada neste monumento, onde se homenageiam os soldados vítimas desse grande conflito. Apenas 5 anos depois da criação da Cruz Vermelha em Portugal, em 1870, e a propósito da crise humanitária decorrente da Guerra Franco-Prussiana, vamos ver a cidade do Porto a organizar-se e a enviar donativos para a Cruz Vermelha em Lisboa. Mas essa primeira experiência foi apenas embrionária e teremos que esperar pelo dia 8 de abril de 1897 para definitivamente vermos surgir, sob o impulso do general Luciano Cibrão, um núcleo da Cruz Vermelha na cidade do Porto, que vai lutar na sua origem, quando se instala aqui, no então designado Centro Comercial do Porto, na Praça Santa Teresa, hoje Praça Guilherme Gomes Fernandes, vai lutar com graves dificuldades financeiras. Aliás, essa será sempre uma característica da história da Cruz Vermelha no Porto. Mas, apesar desse início titubeante, a sequência de uma série de acontecimentos a partir de 1912 vão-lhe trazer grande notoriedade. Nesse ano, a Cruz Vermelha no Porto cria um serviço de ambulâncias. Em 1913, um famoso naufrágio nas costas de Lessa da Palmeira, o naufrágio do vapor Veronese, filmado pela Invicta Filmes, vai dar uma grande notoriedade aos serviços da Cruz Vermelha do Porto. Em 1914, é um surto de tifo em Trás-os-Montes e no Norte, que uma vez mais vai catapultar esta organização. E depois temos a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, um novo surto de tifo, agora em plena cidade do Porto, em 1918. De resto faz com que a Cruz Vermelha se instale provisoriamente no Hospital Maria Pia, transformado então no Hospital
da Cruz Vermelha. Depois dos primeiros anos a funcionar na atual Praça Guilherme Gomes Fernandes, então designado Centro Comercial do Porto, a delegação da Cruz Vermelha na cidade conheceu outros espaços, sempre provisórios para a sua sede, na próxima Rua da Fábrica, na Rua dos Mártires da Liberdade, mais tarde passa para a Rua da Boa Vista, onde esteve sediado em 2 locais, e, como também vimos, no Hospital Maria Pia. Mas uma sede própria sempre foi um anseio dos responsáveis da Cruz Vermelha. Aliás, em 1915 toma-se mesmo a decisão de 10% do valor da cotização ser destinada à futura aquisição de uma sede própria. Quando chegamos ao início dos anos 20, registra-se um certo desafogo financeiro da Cruz Vermelha. Parecia que estavam reunidas as condições para avançar com esse objetivo, fruto de um aumento do subsídio anual da Câmara Municipal, também do crescente número de associados e também o que vamos assistindo, muito fruto do núcleo feminino, ao desenvolvimento de um conjunto de atividades, quermesses, festas, nomeadamente uma festa que durará anos, a festa da flor. Mas, quando chegamos a 1927, a fevereiro, a cidade conhece um importante conflito, uma revolta da cidade contra a ditadura militar que se havia instaurado no nosso país no ano anterior, a 28 de maio de 1926. Os confrontos são sangrentos na cidade, resultando de muitos mortos e muitos feridos. A Cruz Vermelha tem um papel importante durante esses dias e durante os meses e anos seguintes, no apoio às viúvas e aos órfãos. E por isso esse pequeno desafogo financeiro fica de novo comprometido. E o desejo de uma sede própria continuará a ser acalentado na década de 30, na década de 40, durante os primeiros anos da década de 50, até que em 1955 parece surgir uma oportunidade. Um belíssimo e amplo palacete está à venda na rua Nossa Senhora de Fátima. Este palacete. Os responsáveis da delegação do Porto da Cruz Vermelha conseguem de alguma forma pressionar e obter o comprometimento de Lisboa de um empréstimo que assegure metade dessa aquisição. Estão reunidas as condições para avançar na transformação deste palacete na sede da Cruz Vermelha no Porto. A escritura será assinada um ano depois, a 4 de abril de 1955. E, fruto das negociações, a proprietária faz um desconto. Em vez dos 1000 contos iniciais, o palacete é vendido por 950. E deixa também, como recheio do palacete, 4 imponentes salamandras que até hoje aqui permanecem e são uma memória viva do passado deste edifício. Tratava-se, com efeito, de um palacete construído no início do século XX, um edifício residencial muito qualificado, com pormenores de construção e de artes decorativas muito interessantes, nomeadamente ao nível do trabalho dos estuques. Um espaço residencial, mas, tendo em conta a origem da família que aqui habitava, também com importantes espaços de afirmação, de representação social, nomeadamente grandes salões que posteriormente serão aproveitados pela Cruz Vermelha para desenvolver muitas das suas iniciativas na busca de donativos, o caso das festas, das quermesses, ou então das famosas passagens de modelo que aqui também tiveram lugar. O palacete
É construído, como vos dizia, no início do século XX, numa altura em que esta Rua de Nossa Senhora de Fátima começava a ser significativamente urbanizada na zona mais alta, próxima da Ramada Alta. Perdiam-se assim os velhos campos agrícolas, as bolsas que durante tantos séculos tinham caracterizado esta zona nos subúrbios do Porto. Aliás, estamos muito próximo da Carvalhosa e do Carvalhido, topónimos que nos recordam bem esses tempos bucólicos. Sabemos que este terreno é adquirido por um cidadão estrangeiro, Jorge Schweder, em 1900. E sabemos também que em 1906 ele está a vendê-lo, mas já com o palacete aqui erguido. Até chegar à posse da delegação do Porto da Cruz Vermelha, haverá ainda 3 outros proprietários que vão mantendo e com grande destaque este palacete, numa rua não muito distante do Hospital Militar, e também com um curioso topónimo na sua origem, a Rua das Balas, o que nos poderia pensar levar, e é assim que a tradição e a lenda nos diz, para os conflitos militares que aqui tiveram lugar, nomeadamente durante o Cerco do Porto. Mas não. Curiosamente, esta designação popular da rua resulta da forma tão característica de falar na cidade, porque a origem desse topónimo era outro. Tinha a ver com a quinta que aqui existia e se chamava a Quinta das Valas. Bom, mas adquirido o palacete, em 1955, a Cruz Vermelha vai iniciar um conjunto de obras, aquisição de mobiliário e inauguração. Acabará por ser feito no dia de aniversário da delegação do Porto da Cruz Vermelha do ano seguinte, 8 de abril de 1956. Viajar pela história da delegação no Porto da Cruz Vermelha, nomeadamente através dos seus velhos documentos, ou então socorrendo das fotografias de algumas personalidades marcantes que passaram pela instituição, como é o caso dos seus antigos presidentes, mas dizia que percorrer a história desta instituição é confrontar-nos com momentos marcantes da história da comunidade, mas também país e até confrontarmos com importantes acontecimentos internacionais. Por exemplo, antes ainda da mudança aqui para o palacete da Rua Nossa Senhora de Fátima, a Cruz Vermelha do Porto, em articulação com a sede em Lisboa, vai ter um papel relevante durante a Segunda Guerra Mundial, no apoio a muitos refugiados que se deslocam para o Porto e para o norte do país, ou então enviando donativos e bens para apoio das populações dos países beligerantes. Já mais recentemente, há outros acontecimentos que marcaram a memória da região, páginas tristes, mas que ficam também associados à ação da Cruz Vermelha, como é o caso do famoso desastre ferroviário de Custóias em 1964, durante muito tempo, o mais nefasto acidente ferroviário no nosso país. Ou então, no ano seguinte, um outro desastre ferroviário, este em Salamanca, em Espanha, mas que foram tantas as vítimas que muitas foram transferidas aqui para o norte de Portugal. Claramente, a história da Cruz Vermelha há muitas décadas que deixou de se esgotar apenas no apoio aos soldados feridos em campos de batalha ou depois às populações civis. Desde muito cedo que a Cruz Vermelha, também em Portugal, também no Porto, afinal, procura dar respostas às comunidades confrontadas com calamidades, terremotos, cheias, epidemias e incêndios. Também aqui, na Cruz Vermelha do Porto, e até muito recentemente, episódios de incêndios florestais, industriais e urbanos marcam a sua história. E por isso, é uma instituição que se mantém perfeitamente atual.
A necessidade de se adaptar a cada época e também esta preocupação com uma maior proximidade à comunidade fez com que a delegação no Porto da Cruz Vermelha tivesse equacionado, a partir do final da década de 60, a construção de um edifício anexo ao palacete. Algo que irá surgir exatamente na passagem dos anos 60 para os anos 70. Um espaço onde hoje encontramos muitos dos profissionais, também dos voluntários, que diariamente aqui trabalham, nos piquetes de emergência e de socorro, também nos serviços de apoio domiciliário, nomeadamente com o serviço das ambulâncias. É igualmente nestas instalações que encontramos espaços para formação de socorristas, formação de primeiros socorros e até a cedência desses espaços para instituições que solicitam formação nessa área. Mas a preocupação com a Cruz Vermelha em termos assistenciais e de proximidade à comunidade faz também com que hoje ela seja responsável por um centro infantil em Valbom. A Cruz Vermelha sempre na primeira linha de resposta às necessidades das comunidades. Mas, para lá das suas instalações, para lá do seu palacete, a história da Cruz Vermelha no Porto faz-se fundamentalmente com base nas pessoas, nos homens e mulheres que ao longo destes 125 anos têm escrito uma página notável na história da cidade. Sirva-nos de exemplo Ana Guedes da Costa, uma enfermeira que de resto se encontra perpetuada na recepção, num belíssimo busto concebido pelo grande escultor da cidade, Henrique Moreira. Ana Guedes da Costa, que nasceu em 1860 em Luanda, em Angola, mas muito pequenina, vem para uma casa das tias em Lisboa. Entretanto, o seu pai aposenta-se e regressam a Portugal e instalam-se no Porto, numa família da designada alta sociedade. Aliás, Ana Guedes da Costa será a primeira mulher com essa proveniência social a formar-se como enfermeira e terá uma relevante carreira sempre ligada à Cruz Vermelha no Porto. Em 1917, ela cria a Liga das Mulheres Portuguesas, uma instituição que será fundamental no apoio aos soldados que vêm feridos, gaseados das trincheiras da Primeira Guerra Mundial e também no apoio às suas famílias. Vamos vê-la em 1927 a ter um papel fundamental na Cruz Vermelha, no apoio às vítimas da revolta que tem lugar em fevereiro desse ano na cidade. Em 1943, ela é vereadora da Câmara Municipal do Porto, responsável pela área da saúde, numa época tão sensível como é essa da Segunda Guerra Mundial. E vamos vê-la depois envolvida também em instituições iniciais ligadas ao Hospital Oncológico no Porto e a ter um papel também fundamental a determinada altura da história do Hospital Infantil Maria Pia, que ameaçava fechar e muito por ação de Ana Guedes continuará em funcionamento. Mas ela é apenas um exemplo dos homens e mulheres que de facto têm feito esta história de 125 anos da delegação do Porto da Cruz Vermelha. Haveria muito mais para dizer, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.